E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse joguinho no Scratch. Bom, então o objetivo do jogo é o seguinte, aqui a gente tem o Alan Turing, tá? Ele é o pai da computação e nesse jogo a gente quer ensinar sobre os dispositivos de entrada e saída. Então, por exemplo, teclado e mouse são dispositivos de entrada, enquanto que monitor, projetor, caixa de som são dispositivos de saída. Então, no começo do nosso jogo, né, o Alan Turing aqui se apresenta, explica, né, um pouquinho sobre o objetivo do jogo. Tem um efeitozinho aqui e ele fala: utilize as setas para a esquerda ou para a direita para me fazer mover, né, as setas aqui do computador. Então, eu utilizo essas setas e eu tenho que pegar os dispositivos que são de entrada. Opa! Ó, tô com 0 pontos aqui, ó. Agora eu tô com 1 porque zerei de novo. Então, toda vez que eu pego um de entrada, eu aumento os meus pontos. Quando eu pego um de saída, eu diminuo, ó. Aumentou, diminuiu. Então, esse é o objetivo do jogo, ó. Tá diminuindo porque eu tô pegando errado, tá vendo? Mas se eu pegar o certo, aí ele aumenta. E esse é o objetivo, é porque tá muito rápido. Se vocês quiserem, pode fazer mais devagar. Vou explicar como também, certo? Mas esse é o objetivo aqui. Bom, beleza. Então, como é que a gente faz um jogo desse tipo, né? Sendo que pode ser qualquer contexto aqui, né? Você pode ter outro personagem que você deseje e pode ter outros tipos de objetos caindo até mesmo palavras, né? Então, a gente viu o exemplo de um jogo onde, por exemplo, que seria na área de língua portuguesa, então, ensinar sobre verbos. Então, por exemplo, o objetivo poderia ser cair palavras aqui e o aluno ter que buscar apenas os verbos, né? Então, se fosse um outro tipo de palavra, não substantivo, adjetivo, então ele perderia ponto e quando fosse verbo, ele ganharia aqui a pontuação, né? Aumentaria a pontuação. Então, esse seria o objetivo do jogo, tá? Bom, para isso, né, eu mostrei aqui já como é que a gente usa o Scratch, mas é só fazer entrar aqui, né, nesse site, é scratch.mit.edu. Bom, se tiver assim em inglês, ó, vocês podem vir aqui embaixo, no lugar de inglês, vocês vão escolher, lá embaixo vai ter, ó, português brasileiro. É muito importante que vocês escolham o brasileiro, porque esse português de Portugal aqui tem algumas diferenças, tá? Mas se você escolher no brasileiro, você vai ver que o nomezinho vai estar todo certinho, como eu mostrar aqui, tá? Então, vamos escolher aqui português brasileiro. Pronto, então ele já mandou. Quem não tiver conta ainda, né, vai se inscrever. E quem já tiver a conta vai entrar. Então, eu já tenho conta, vou entrar. Aqui você pode tanto criar um projeto novo aqui em criar, ou já olhar os projetos que você tem aqui nessa pastinha, ó. Já fica salvo em minhas criações, ó. Então, aqui tem esse jogo que eu mostrei pra vocês, né? Então, que eu chamei de dispositivo de entrada e saída, tá? Aí tem outros jogos aqui que eu já fiz, certo? Mas vocês podem criar um novo aqui, né? Em criar. E é isso que a gente vai fazer, porque a gente vai criar um do zero. Então, eu vou botar aqui novo projeto, tá? Bom, aí essa é a tela inicial aí do Scratch, né? Então, só relembrando que aqui a gente tem os tipos de código que a gente vai inserir nessa parte aqui, né? Aí aqui tem as coresinhas para facilitar, né? Os blocos que a gente vai encaixar uns nos outros. Aqui onde vai ficar o código, né? A gente vai arrastando, então, por exemplo, daqui para cá, né? E aqui a gente tem a tela do jogo, como é que tá ficando, certo? Por enquanto só tem o gatinho, né, na tela em branco. E aqui a gente tem alguns detalhes desse ator, né? Como é que a gente faz, então, para adicionar novos atores? Então, vamos começar aqui adicionando o Alan Turing, certo? Minha área é outra, né? Como é que eu faço, então, para achar um desenhozinho, né? Interessante que seja um desenho lúdico, alguma coisa assim, para ficar, né, mais no estilo de jogo mesmo. Então, você pode vir aqui no Google mesmo e pesquisar. Por exemplo, a gente tava vendo o quê? O Pitágoras, né? Pitágoras. E aí você pode botar assim, desenho.
E aí vai aparecer algumas imagens aqui, né, do Pitágoras como desenho. É uma possibilidade também, certo? Vou pegar esse Pitágoras daqui, ó. E aí você pode salvar essa imagem. E aí, como eu expliquei, né? Vamos salvar essa imagem. Pitágoras, desenho. E, como eu expliquei, naquele site remove BG, né? A gente consegue... remove BG. A gente consegue remover, não sei o que foi que apareceu aqui, remover o fundo de uma imagem, ó. Remova fundo de imagens, tá? Então, vou fazer o upload aqui, Pitágoras desenho. E ó, ele removeu o fundo, tá vendo? Tava assim, preto, e agora ele removeu, certo? Pronto, agora eu vou fazer o download do Pitágoras com o fundo removido, certo? E aí, beleza, a gente pode fazer o upload desse personagem aqui, né? Ou a gente, claro, se vocês quiserem escolher um ator aqui já predefinido do Scratch, também é possível, né? Tem alguns bonecos aqui, se você quiser escolher. Mas, né, no nosso caso, a gente vai usar, né, nosso próprio personagem que a gente escolheu. Então, a gente vai botar aqui, ó, enviar ator. E aí, escolhe o Pitágoras. Acho que foi para download, deixa eu ver aqui. Aqui, Pitágoras com o fundo removido. Pronto, então ele apareceu aqui, né, bravo, mas apareceu. Vou excluir esse gatinho aqui no lixeiro, certo? Pronto, agora ficou só o Pitágoras. Só que ele tá muito grande, né? Vamos colocar então um tamanho menorzinho, por exemplo, 30. Não, ficou muito pequeno. 50, acho que tá um tamanho bom, tá? Pronto, agora que a gente tem nosso personagem, né, que vai ficar se movendo, a gente pode colocar também um cenário, né, pra não ficar esse fundo branco aqui chato. A gente pode vir aqui, ó, em cenário, deixa eu voltar aqui, ó, aqui nesse botãozinho de selecionar cenário. E aí tem vários, tá? Eu prefiro um cenário mais limpo, tipo só um fundo azul, por exemplo, tá? É uma opção. Ou tem uns outros fundos mais... enfim, que não tenha tanta coisa, né? Esse aqui é legal também, né? Mais escuro. Enfim, que não tenha tanta informação, que eu acho que fica melhor o jogo sem muita informação no fundo, tá? Fica mais fácil para a pessoa observar, né, os objetos caindo. Pronto, então já temos nosso Pitágoras e o nosso cenário, nosso fundo. Beleza. Observem aqui, né, que a gente tem o eixo X e o eixo Y. Então, aqui ele está me dizendo que o Pitágoras está no eixo X, né, no 71, e no eixo Y está no 26, ou seja, funciona como um plano cartesiano, né? Então, o eixo X, ele vai de cá para cá, então se a gente coloca ele mais para cá, ele vai ficar com X negativo, né? Se a gente bota mais para cá, ele vai o quê? Aumentar aqui o X. Se a gente bota exatamente no centro, ele ficaria na posição, vamos botar aqui na posição 0, 0, ó. Aí ele se mexe também, tá? Se a gente aumentar o Y, ele vai, ó, por exemplo, vamos colocar aqui 100 para cima. E se a gente botar menos 100, ele vai para baixo, certo? Mesma coisa aqui, vamos voltar aqui pro 0, ó. Se a gente bota o X no 100, ele vai um pouquinho para lá. Se a gente bota menos 100, ele vai um pouquinho aqui para a esquerda, certo? Então, lembra aqui do plano cartesiano. Bom, vamos começar aqui. Vou deixar já para começar nosso Pitágoras aqui no... Vou botar a posição x0, tá? E y a menor possível, que eu acho que é realmente menos 105 aqui, né? Que ele colocou o mais para baixo possível, considerando o tamanho do meu desenho, né? O tamanho aqui da tela, certo? Se você tiver um desenho menor, provavelmente esse número aqui vai ser um pouquinho mais para baixo, tá? Acho que até mesmo se eu diminuir aqui ele, né, ó, e aí eu consigo trazer ele mais para baixo ainda, aí ficou menos 48, né? Mas vamos deixar 50 mesmo e jogar ele aqui, deixar ele exatamente aqui na bordinha, né? Tá dando assim, menos 102, né? Por aí. Vamos deixar ele exatamente no meio, certo? Pronto, então vamos fazer agora o Pitágoras falar com a gente,
tá? Ele vai se apresentar. Então, como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro passo, né, lembrando que aqui a gente tem os códigos, o primeiro passo é que em eventos, nessa bandeirinha aqui, né, é como eu vou dizer, né, pro jogo, né, ou pro meu personagem que o jogo começou. Que é quando eu clico nessa bandeirinha aqui, significa dizer que é para iniciar o jogo, tá? Aqui é para pausar. Isso o jogo inteiro, certo? Na bandeirinha verde. Então, o primeiro passo, né, eu arrasto, ó, tava aqui sem nada, né, arrasto a bandeirinha verde para cá. Ou seja, quando a bandeirinha verde for clicada, quando isso aqui for clicado, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, lembrando que aqui o Scratch funciona através de blocos. Então, eu posso encaixar outros blocos aqui embaixo, né? E tudo isso vai ser executado de forma sequencial. Então, primeiro eu quero que o meu Pitágoras se apresente. Então, eu venho aqui em aparência, tá? E eu vou arrastar esse daqui, ó. Diga olá por 2 segundos. E eu arrasto ele aqui pra baixo, tá? E no lugar de olá, eu vou escrever olá. Eu sou o Pitágoras. Vamos aprender sobre os números pares e ímpares, tá? Só um exemplo, né? Digamos que nesse jogo vão cair vários números e aí o objetivo seria o Pitágoras pegar apenas os números pares, tá? Digamos que nosso jogo será esse. É o mesmo estilo do jogo que eu mostrei dos dispositivos, né, de entrada e saída, só que agora usando um outro contexto, usando o contexto da matemática, por exemplo, tá? Aí repare o que acontece, né, que eu escrevi esse texto, né, e botei por 2 segundos. Aí, ó, quando eu clicar aqui, ele já vai aparecer essa caixinha de diálogo, tá? Só que essa caixinha de diálogo vai aparecer por 2 segundos, como eu coloquei aqui. Se você achar que é pouco tempo, né, para ler o que está escrito, aí você pode aumentar, né? Vamos botar aqui, então, 4 segundos, por exemplo. Então, vou dar play. E agora ele vai exibir essa caixinha por 4 segundos, tá? Vamos ver se é o suficiente, ó. Olá, eu sou o Pitágoras. Vamos aprender sobre os números pares e ímpares. Acho que foi tranquilo, né? Tá bom o suficiente. Beleza. Então, uma vez que ele falar isso, a gente já pode direto iniciar o jogo, tá? Mas antes disso, a gente precisa, lembrando que o comportamento do boneco, né, do personagem aqui, vai ser andar para a esquerda ou para a direita, certo? Aqui eu coloquei mais um efeitozinho de deslizar e tal, mas pode começar direto daqui de baixo, certo? Não tem problema. Aí ele vai botar, ó, utiliza setas para a direita ou para a esquerda para me fazer mover. E assim eu consigo, ó, andar para um lado e para o outro, certo? Então, a gente também vai fazer o Pitágoras andar de um lado para o outro. Como é que a gente faz isso, ó? Aqui em eventos, eu tenho esse evento chamado quando a tecla, aí que tem dizendo espaço, for pressionada. Vou arrastar para cá, só que no lugar de espaço, né, a tecla espaço aqui do teclado, eu vou selecionar o quê? Seta para a direita, que são as setinhas aqui do meu teclado, né? Então, quando eu apertar a seta para a direita, eu quero que ele vá para a direita, né? Claro. E, ó, também vou arrastar logo esse daqui, ó, aqui fora, tá? Esse aqui não vai encaixar porque são eventos à parte, certo? Então, aqui é quando o usuário apertar a tecla para a direita. E aqui vai ser também quando o usuário apertar a seta para a esquerda, né? E aqui é quando o usuário apertar na bandeirinha. Então, são tudo coisas independentes, certo? Claro que esse aqui só vai funcionar se o jogo estiver sendo executado, ou seja, após o usuário ter iniciado o jogo aqui na setinha verde, né? Na bandeirinha verde, desculpa. Bom, então, uma vez que eu botei, quando a tecla seta para a direita for pressionada, o que é que eu vou fazer? Ó? Lembra que o X está no 0. Então, se eu quero andar, né? E é o plano cartesiano. Então, se eu quero andar para a direita, eu tenho que o quê? Aumentar o meu X, né? Ó. Aí ele vai andando, né? Se eu quiser andar para a esquerda, eu vou diminuir o meu X, ó. Vou diminuindo o X, certo? Aí ele vai andando para a esquerda. Como é que eu faço isso, então, né? Aqui em movimento, nesse azul, a gente tem o seguinte, ó. Adicione 10 a X.
e eu encaixo ele aqui embaixo. Então, o da direita já vai funcionar. Se vocês testarem, tá vendo? Já vai funcionar aqui. E o da esquerda é só botar o quê? Encaixa aqui também, só que agora no lugar de ser mais x vai ser o quê? Menos x, né? Porque eu quero diminuir o valor de x. Então, menos 10. Agora, ó, ele vai para a esquerda e vai para a direita, conforme eu pressiono aqui a minha setinha do teclado, tá? Então, já temos o comportamento aqui do Pitágoras, tá? Bom, se você quiser colocar aqui mais texto, por exemplo, para explicar, né, o objetivo do jogo e tal, é só você encaixando mais desse daqui, né, digo lá por 2 segundos aqui embaixo e, enfim, mudando o texto, né, então, por exemplo, pressione as setas para a esquerda ou direita para me fazer mover. Só explicando um pouquinho o jogo, tá? Aqui você coloca conforme você achar melhor, para explicar o objetivo do jogo. E de novo você pode mudar aqui, né, o tempo. Então, como esse texto é um pouco menor, vamos botar 3 segundos. Fica ao seu critério também, tá? Então, ó, isso aqui vai ser executado em uma ordem sequencial, né? Então, quando isso aqui for clicado, ele vai fazer isso e depois vai fazer isso. Então, vamos lá, ó. Vou clicar. Ó, ele apareceu, olá, eu sou Pitágoras. Passou os 4 segundos, agora ele apareceu. Pressione as setas para a esquerda ou direita para me fazer mover. Aí eu vou botar mais um, só dizendo assim, vamos lá. Tá? Ó, aí ele vai falar os 3. Vai 4 segundos aqui, termina esse novo diálogo, 3 segundos que eu coloquei, né? E eu, vamos lá, eu botei 2 segundos. Então, vocês podem editar isso aqui conforme vocês acharem melhor, certo? Bom, beleza. Então, ok, né? O nosso Pitágoras aqui tá funcionando. Ele tá indo já para um lado e para o outro. Agora, a gente vai criar um outro ator, né? Que ele chama aqui de ator, que é o que vai ficar caindo, ou seja, que é isso aqui, esses elementos aqui, né? No caso aqui são os dispositivos do computador, né? O projetor, o teclado e tal, que vai ficar caindo. Então, esse vai ser o nosso segundo ator. E vai ser um ator só, não vai precisar ter um ator para cada um dessas imagens aqui, certo? Eu vou mostrar como é que faz. Então, ó, esses elementos aqui são o nosso segundo personagem, tá? Bom, por enquanto, vamos deixar aqui o Pitágoras, vamos deixar ele escondidinho, né? Eu vou botar aqui esse olhinho aqui, ó, só para deixar ele escondido por enquanto, tá? Pra gente não precisar ficar lendo tudo que ele diz, né? Toda vez que a gente for testar aqui o nosso novo ator. Então, vamos deixar ele escondidinho por enquanto, daqui a pouco ele aparece, tá? Então, vamos esconder aqui o Pitágoras. Sumiu, ó, se clicar aqui de novo, ele aparece de novo, certo? Então, vamos aqui escolher um novo ator. No caso aqui, eu vou usar esses números que já tem aqui, né? Cadê? Esses números que já tem aqui embaixo, já pré-definidos, tá? Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, se vocês quiserem, de novo, usar um ator do Google, não tem problema, tá? É só fazer a mesma ideia. Por exemplo, se eu quisesse usar aqui a imagem do teclado, né? Como eu fiz lá no outro, você pode botar assim, teclado, PNG, ó, aqui tá aparecendo até que eu já pesquisei, né? PNG. E ele vai me dar uma imagem aqui, né? Com fundo transparente. Assim, nem sempre funciona, tá? Mas, normalmente, sim. Ele vai dar uma imagem com fundo transparente, certo? Caso não funcione, você vem aqui no remover fundo de imagem para poder remover de verdade, né, o fundo aqui da sua imagem, certo? Mas é interessante que todas as imagens tenham o mesmo tamanho, tá? Para que isso aconteça, você pode redimensionar a imagem usando o seu editor de imagens do seu computador, ou então usar o Canva, né? O Canva é uma outra opção aqui para você poder colocar as imagens do mesmo tamanho. Foi assim que eu fiz, né?
Então, eu peguei várias imagens, coloquei aqui no Canva, tá? Numa paginazinha aqui do Canva, para todas elas ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. E depois eu baixei essas imagens. Posso fazer um outro vídeo mostrando aqui como é que usa o Canva também, certo? Mas aí já seria uma outra aula. Mas, por enquanto, vamos aqui fazer com esses números mesmo que já existem aqui, tá? Então, vou adicionar aqui esse personagem, né? O primeiro vai ser o 1, tá? E aqui, ó, no lugar de sair adicionando o 1, depois o 2 aqui, né? Aqui, tá vendo? Ele vai adicionando todos ao mesmo tempo e vai adicionando aqui, tá vendo? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque todos esses números aqui, né? No caso aqui, todas essas imagens vão ter o mesmo comportamento, que vai ser o comportamento de ficar caindo na tela aqui embaixo, né? Aqui pra cima. E deslizando pela tela, né? Até lá embaixo, certo? Como é o mesmo comportamento, eu não preciso criar vários personagens, tá? Você só cria personagens diferentes quando você tiver comportamentos diferentes, né? Por exemplo, o comportamento do nosso Pitágoras vamos mostrar ele de novo, é andar para um lado e para o outro, certo? E o comportamento desse número aqui vai ser o quê? Ir caindo, ó, pela tela, certo? Tá, certo? Então, são comportamentos diferentes. Então, a gente vai ter códigos diferentes. Bora lá. Então, como é que a gente faz para acrescentar os outros números aqui? A gente pode vir aqui em fantasias. E aqui, ó, você pode escolher uma nova fantasia. Ou seja, é como se fosse uma fantasia desse ator, né? Uma imagem diferente desse ator. Então, vou botar aqui o número 2. E aí, ele vai aparecer. Cadê? Aqui. Vai aparecer aqui embaixo. Então, você vai fazer isso com todos, né, os números ou com todos os elementos que você quiser utilizar, dependendo do seu contexto, claro. Vamos botar aqui de volta. 3, né? Vou botar só até o 4 para também não perder muito tempo. Vamos lá. Aqui o 4, né? Pronto, então botei 1, 2, 3 e 4, certo? Atenção aqui, porque aqui a gente tem o nome das fantasias, tá? Esse nome aqui vai ser importantíssimo. É importantíssimo que esse nome signifique alguma coisa para você, certo? Nesse caso aqui ele bota, né? Glow 1, Glow 2, Glow 3, Glow 4. Então, esse nome aqui você vai precisar utilizá-lo mais pra frente, tá? Eu vou renomear pra ficar melhor aqui. Então, vou botar assim, vou escrever por extenso mesmo, só pra vocês entenderem, né? 2, 3 e 4, tá? Aqui coloquei por extenso, mas depois eu vou mostrar por que esses nomes são importantíssimos, certo? Mas se atentem a eles, certo? Então, vamos voltar aqui para o código. Então, já tenho minhas fantasias. Vamos voltar aqui para o código para começar a fazer o comportamento aqui do nosso elemento que vai ficar caindo na tela. Bom, para isso acontecer, né, aqui o nosso código desse elemento aqui, né, com as fantasias está vazio, tá? Então, a gente vai aqui em eventos novamente e vamos por enquanto, depois isso vai mudar, mas vamos por enquanto deixar o da bandeirinha, tá? Pra gente poder testar logo o comportamento disso aqui. Vamos esconder de novo o Pitágoras, né? Ó, vamos esconder o Pitágoras, tá escondidinho, ele vai ficar quietinho por enquanto. E agora vamos testar aqui o comportamento dos nossos números, tá? Então, quando a bandeirinha for clicada, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Primeiro de tudo movimento. A gente tem uma opção aqui chamada vá para posição aleatória. Ou seja, toda vez que eu clicar nessa bandeirinha verde, o meu elemento selecionado, né, que é esse número, vai para uma posição aleatória. Então, repare só, toda vez que eu clico aqui, ele está indo para uma posição aleatória, certo? Só que a gente quer que isso fique acontecendo, né, sempre
para sempre, ou seja, quando o jogo estiver rodando, a gente não quer ter que ficar apertando, né? O usuário não deve ter que ficar apertando para isso acontecer. Ele vai cair sozinho, tá? Então, como é que a gente faz esse comportamento aí? Bom, se a gente vem aqui em controle, ó, esse laranjinha aqui, tem esse controle chamado sempre, tá? Vou arrastar ele aqui pra dentro, peraí. Ele vai ficar, ó, aqui colado no quando a bandeirinha for clicado, tá? Veja que ele tem um buraco aqui dentro, né? E tem uma setinha. O que significa? Significa que o que tiver aqui dentro, o que eu encaixar aqui dentro, veja que esses bloquinhos encaixam perfeitamente aqui, tá? Tudo que eu tiver aqui dentro, ele vai ficar repetindo para sempre. Sempre que o jogo estiver iniciado, né? Assim que o jogo começar, ele começa a repetir tudo que tiver dentro dele para sempre, tá? Até o jogo ser encerrado, claro. Então, ó, se eu clicar agora, ó, tá vendo? Ele ficou loucão, indo para posições aleatórias na tela, certo? Eita, tá muito rápido, né? Se eu quisesse dar um time aqui pra deixar ele mais devagar, eu poderia colocar, ó, esse espere um segundo, né? E aí ele ficaria um pouco mais devagar, certo? Ó, então ele espera um segundo, vai para a posição aleatória, espera um segundo, vai para a posição aleatória. Mas se eu tiro esse sempre, né? Pode tirar, que a gente não vai precisar desse espere, quer dizer, ele vai ficar rapidão, tá? Vamos pausar para ninguém ficar tonto. Tá, beleza. Mas o que a gente quer que aconteça nessa posição, na verdade, dentro desse sempre, né? Porque lembra que ele não vai ficar andando pela tela, né? Ele vai ficar caindo na tela, certo? Então, para programar isso, né, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? O que vai mudar aqui, ó, percebam que ele sempre vai cair daqui de cima, tá? Ele sempre vai começar aqui em cima. O que muda é o eixo X, ou seja, o lugar, né, a posição daqui de cima de onde ele começa a cair. Então, isso quer dizer que o meu Y ele vai ficar fixo aqui em cima, né? Nesse primeiro momento, ele vai ficar fixo aqui em cima. E o que vai mudar vai ser o nosso X, tá? Porque quando eu boto assim, vá para a posição aleatória, pode ser qualquer posição aleatória da tela, certo? E eu não quero isso, eu quero que seja um Y fixo mais o X que vai mudar. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, em qualquer lugar, tá? Então, assim que eu botar, definir a posição aleatória, na verdade eu quero deixar o meu Y fixo. Como é que eu posso fazer isso? Ó? Aqui em movimento também eu tenho o seguinte, mude Y para... Qual é a posição que eu quero? A gente pode definir aqui, ó, que ele tá dando 143, vamos botar aqui assim, ó. Vamos botar assim 142, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Tá? Tudo é também questão de teste, certo? Então eu vou iniciar, ó, pronto. Tá vendo? Então ele sempre tá no Y fixo e agora só mudando a posição do X, certo? Na verdade o que ele faz ele muda para a posição aleatória, né? Só que logo em seguida eu já falo para ele, não, o Y é fixo. Só que isso aqui é tão rápido que a gente ele nem dá tempo dele se mexer para outro lugar da tela de fato, né? Isso aqui acontece muito rápido, tá? Entre uma coisa e outra. Tanto que por isso que a gente colocou aquele espere, né? Para dar um tempo, né? Para não ficar nessa velocidade tão rápida, certo? Pronto, beleza, né? Agora a gente já tá aqui em vários lugares da tela, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer com que esse número, ele não vai ficar só assim, né? Aqui em cima, né? Ele vai ter que ir caindo para baixo, certo? Ir caindo aqui, né? Até chegar embaixo, tá? Como é que a gente vai poder fazer isso? Ó? Dentro desse sempre, a gente tem outros controles aqui. E aí, dentro do sempre, a gente tem outro controle que diz assim, ó, repita até que. E a gente vai deixar ele também dentro depois dentro do sempre, tá? E encaixado aqui, depois do mude o Y para 142. Lembrando que esse número aqui vai variar dependendo do personagem, né, que você escolher. Então, você pode testar a melhor posição para ele, tá? Não tem problema.
Bom, beleza. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Para ele ir caindo até lá embaixo, certo? Bom, eu preciso definir duas coisas. Você vê que aqui ele tem um bloquinho de encaixar aqui dentro, igual ao sempre, né? Então, ele também é um loop. Veja que ele tem essa setinha aqui. Então, ele também fica repetindo tudo que tá aqui, né? O sempre ele vai, ó, percebam aqui, né? Que ele vem daqui, vem aqui até embaixo, vem pra cá. Então, ele vai ficar repetindo tudo isso pra sempre, tá? O repita até que também vai ficar repetindo o que tiver dentro dessa partezinha aqui branca, né? Que a gente ainda vai adicionar. E ele tá dizendo assim, ó, repita até que o quê? Tá? Que o quê? Qual o comportamento que a gente quer aqui? Bom, veja, o Y ele vai ficar caindo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar em movimento. Observa aqui, eu tô aqui no Y 138, né? Se eu mudo ele aqui para 128, ele vai caindo aos poucos aqui para baixo, certo? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, né? Vai diminuindo o Y até ele ir descendo até o fim. Então, perceba que ele vai começar aqui, no caso, em 142, né? E ele vai aos poucos, caindo, ó, tá diminuindo o Y, tá diminuindo, ó, até chegar lá no final da tela. Quando chega no final da tela, né, eu quero que ele volte pra cá, pra cair em outro canto, certo? Então, veja que quando eu atingir o final da tela, aqui embaixo, né, é que eu quero que ele volte. Ou seja, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Repare. Aqui nesse repita até que eu vou fazer o seguinte. Dentro dele eu vou o quê? Tirar valores de Y. No caso aqui, no lugar de somar, né? Se eu somasse, ele começa aqui. Ele começa em 142. Se eu somasse, ele iria pra cima. Não é isso que a gente quer. A gente quer ir tirando valores, né? De Y, tá? Então, aqui eu boto, ó, menos 10, tá? Então, ele vai ficar tirando valores de Y, certo? Só que não é pra sempre, né? Senão, se eu botar isso, ele vai ficar pra sempre, ainda até embaixo, até não ter mais tela, tá? E vai simplesmente travar, porque ele vai ficar em loop aqui pra sempre, porque a gente não definiu um critério de parada, certo? Qual vai ser nosso critério de parada? Quando ele atingir aqui o final. Então, ó, tá vendo aqui, no final ele tá me dizendo menos 142. Então, eu preciso repetir esse processo de diminuir o Y, né, que começa em 142, até que ele chegue em menos 142. Então, o que eu faço aqui, ó, em operadores, tem o seguinte, ó, tem esses operadores de comparação. Eu vou arrastar ele, tá, pra cá, e eu vou repetir até que Y seja menor que o quê? Seja menor que o Y lá do final, que é menos 142, ó, menos 142. E como é que eu faço aqui para dizer que é o Y? Eu venho aqui em movimento também. Aqui eu consigo dizer, ó, posição Y. Então, ó, repare o que é que vai acontecer. Só que ele tá fazendo já rápido, ó. Já começou a cair. E cada vez aqui em cima, ele começa em uma posição aleatória e já tá caindo, tá? Quando ele chega lá embaixo, ó, repara aqui como o Y vai mudando, tá? Quando ele chega em algum número menor que menos 142, ou seja, quando já atingiu o final da tela, aí ele pega e volta. Volta lá para o nosso sempre, que esse sempre realmente é para sempre. Até que a gente pause aqui, né, o jogo, certo? Então, veja só como é que acontecem as coisas aqui, né? Sempre que o jogo for iniciado, o que tá dentro do sempre vai rodar realmente para sempre, até o nosso jogo parar, tá? Aí ele vai para uma posição aleatória aqui em cima, ou seja, ele vai para alguma posição aleatória, né? Aqui em cima, porque a gente deixou o Y fixo. Então, alguma posição aleatória com o Y sendo 142. E depois ele vai diminuindo esse Y até que, né, ele vai indo para baixo. Até, tá dando aqui, já deu 145. Então, quando ele como já é um número menor que 142, tá? Então, ele já vai,
voltar para cá, né? Menos 145, claro, é menor que menos 142, certo? Então, ele já vai voltar aqui para cima e começar tudo de novo, só que agora, novamente, uma nova posição, tá? É por isso que funciona. Ó, e vai caindo aos poucos. Pronto, essa é a ideia aqui. Bom, gente, o que a gente vai fazer agora é que, ó, se vocês observarem, né, tá sempre caindo o 4. É sempre o 4, porque foi o último que a gente adicionou aqui, na verdade, que é o que tá selecionado aqui, né? Se tiver selecionado 1, ele sempre vai cair aqui um 1. Só que não é isso que a gente quer que aconteça, né? A gente quer que toda vez que aparecer alguma coisa lá em cima, seja algum número diferente, tá? Pode ser um número par, pode ser um número ímpar, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente escolhe um valor aleatório, tá? Né? Dentre essas fantasias daqui. Então, o primeiro passo pra gente fazer isso é criar uma lista, tá? Agora é que esses nomes daqui vão ser importantíssimos, tá vendo? Fantasia 1, fantasia 2, fantasia 3, fantasia 4, tá? Esses números agora vão ser importantíssimos. Porque a gente vai criar uma lista, ó, variáveis aqui, variáveis nesse laranja também. A gente vai criar uma lista, tá vendo? Nossa lista a gente vai chamar de figuras. Nessa lista, ó, você vai ver que quando eu criar a lista, ela vai aparecer aqui, certo? Para facilitar, eu posso simplesmente vir aqui em fantasias e ver exatamente qual o número. Ah, aqui é 1, então eu tenho que criar aqui 1, exatamente igual, certo? Se tiver minúsculo, se tiver alguma coisa diferente, não vai funcionar. Tem que ser esse nome aqui exatamente igual a esse nome aqui. Aqui, então, eu vou criar um chamado 2. Opa! A ordem não tem muito problema, tá? Outro chamado que 3. E outro chamado 4, né? Então, ó, 4. Certo? E aí eu posso adicionar o restante dos números se eu quiser. 5, 6, 7. Contanto que tem aqui e contanto que o nome esteja exatamente igual esse, ó. Se você quiser, é até mais fácil fazer Ctrl+C aqui para garantir que tá igual, Ctrl+V aqui para garantir que tá exatamente igual, certo? Beleza, temos nossas listas das figuras. Então, claro, se você tiver mais figuras, você vai adicionando aqui mais, tá? Então, o comprimento aqui dele tá de 4, porque é a quantidade de números que eu coloquei aqui, né? Você pode colocar todos os números se você quiser, ou todos os elementos do seu jogo, tá? Bom, e agora a gente vai usar uma outra variável, tá? Que vai ser assim, que essa variável, a gente vai sortear, tá? Dentro dessa lista, a gente vai ter que sortear aleatoriamente algum número para poder cair, para não sempre ficar caindo 4, né? Que é como tá acontecendo, tá vendo? Para isso não acontecer, a gente tem que sortear um valor entre esse aleatoriamente, para poder sempre ser um número diferente, tá? Para isso, a gente vai criar uma nova variável chamada... Na verdade, a gente tinha criado uma lista, tá? Agora, a gente vai criar uma variável, tá vendo? Chamada figura sorteada, tá? Ok. Ó, apareceu aqui, né? Vamos esconder essa lista de figuras que ela não precisa aparecer. Ela pode ficar aqui escondidinha, tá? Mas a gente sabe que ela existe, só que ela não precisa aparecer para o usuário. Ela é uma figura de controle, tá? Se a gente quiser botar esse aqui para cima também. Só para vocês observarem aqui qual é o valor da figura sorteada. Ó, nessa variável começou com o valor 0, tá? Mas a gente quer que seja um valor aleatório, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, ó? Aqui tem em variável também, tem assim, ó, mude figura sorteada para 0. E aí eu posso colocar dentro desse sempre aqui, tá? Por exemplo, antes da posição aleatória. E só que no lugar de 0, né? Se eu botar 0, ele sempre vai ser 0. Se eu botar 2, claro, vai ficar fixo aqui o 2, tá? Então não vai mudar nada. A gente quer que esse número aqui fique variando para que sempre seja um número diferente. Observem só aqui por enquanto, tá? Então, para isso, a gente tem um operador aqui, ó. Tá vendo? Número aleatório entre
Entre o quê? Entre um valor mínimo e um valor máximo. Aqui por padrão tá entre 1 e 10. Mas qual vai ser esse valor aqui, tá? Vai ser o tamanho da sua lista. Então, vamos voltar lá para nossa lista. Quantos, né? Qual o comprimento dela? 4. Então, a gente vai escolher um valor aleatório entre 1 e 4. Ou seja, para sempre ficar dentro do meu elemento, aqui dentro da minha lista, tá? Então, ó, valor aleatório entre 1 e 4. Então, perceba o que é que vai acontecer agora, ó. Aqui, tá vendo? Ele tá mudando aleatoriamente, ó. Não tô fazendo nada. É ele que tá fazendo sozinho, sempre escolhendo um valor entre 1 e 4, certo? Bom, isso aqui na minha variável. Por enquanto, a imagem tá só 4, tá? A gente vai mudar isso depois. Mas a nossa variável já tá, né, recebendo um número aleatório. Só que a gente não quer que seja um número, tá? A gente não quer que seja o número da lista, por exemplo. A gente quer que seja o valor, né? A gente não quer que seja a posição da lista. A gente quer que seja o valor, seja o nome. No caso aqui, né? Vai ser o quê? 1, 2, 3 ou 4, tá? Então, como é que a gente faz isso, ó? A gente pode, ó, aqui, ó, item de figuras, tá vendo? Item 1 de figuras. Tem fica aqui em variáveis, tá? Item 1 de figuras. Que é figuras? Nossa lista. Lembra que figuras é nossa lista. Só que se eu botar aqui item 1, né? Ele vai pegar sempre o primeiro item, que seria o número 1. No caso, não é isso que a gente quer. A gente quer um número aleatório. Quer um item, aqui a gente tá dizendo que a gente quer um item aleatório da minha lista de figuras. Então, quando eu faço isso, ó, eu encaixei, né, esse verdinho aqui dentro, tá? E esse laranjinha aqui eu vou encaixar aqui. Então, olha só o que é que vai acontecer agora. No lugar dos números vai aparecer, ó, o valor, tá vendo? O valor aqui. No lugar de aparecer um número entre 1 e 4, vai aparecer o valor por extenso, tá? Porque foi os valores que eu defini aqui na minha lista de figuras, tá? Então, ele fica aparecendo aqui. Pronto, beleza, mas só tá aparecendo aqui, tá observando, né? O 4 ainda tá aqui sempre no 4. Porque agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer ele mudar a fantasia dele, mudar a aparência dele. Então, vem aqui no roxinho. E aqui, ó, tá vendo? Mude para fantasia. A gente encaixa aqui embaixo, ó. E no lugar de ser o 4, se a gente botar o 4, ele vai ficar sempre fixo. A gente não quer isso, a gente quer que ele mude para qual fantasia? A fantasia que foi sorteada. E qual foi a fantasia que foi sorteada? Ela tá aqui armazenada nessa variável, certo? Então, se a gente vier aqui em variáveis e arrastar, ó, figura sorteada aqui pra dentro, olha só o que é que vai acontecer agora. Opa, ó, 4, aí tá aparecendo 4, 3, aparece 3, 1, tá vendo? Agora tá realmente mudando a fantasia. Só que lembrando, se o seu nome das figuras aqui não tiver exatamente igual aqui, não vai funcionar, tá? A esses nomes daqui da fantasia não vai funcionar. Tem que estar exatamente o mesmo nome aqui e o mesmo nome aqui, tá? Aí por isso que funciona, que sorteio o item da nossa lista, né? E depois mando ele mudar a fantasia dele para esse item, tá? Por isso que funciona. Bom, a gente não precisa mais, então, ficar visualizando nem a nossa lista de figuras e nem a variável figura sorteada, tá? A gente não precisa mais ver isso, a gente só precisa do funcionamento dela. Ela ainda existe aqui, claro, mas ela tá escondidinha, tá? E, ó, já tá caindo agora números aleatórios, tá? Bom, agora a gente vai para nossa última parte, que é o quê? A gente precisa ter uma contagem, né? Agora a gente vai voltar para o nosso Pitágoras, né? Porque a gente vai precisar agora ter uma verificação, né? Por causa da pontuação, né? Para saber, beleza, então ele pegou os números pares, vai aumentar a quantidade de pontos. E se ele pegar números ímpares, vai diminuir, né, a quantidade dos pontos, né? Então, por exemplo, essa é uma ideia do que a gente pode fazer aqui. Para isso, vamos voltar aqui no nosso Pitágoras e vamos, né, mostrar aqui o bichinho de volta, certo?
porque agora a gente vai precisar dele, ó. A gente vai precisar, né, aqui do comportamento dele de andar para um lado e para o outro, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa conversa aqui, porque senão toda hora ele vai ter que... Ele vai começar a falar e aí vai demorar mais se a gente tiver que esperar ele terminar de falar para poder fazer o jogo, tá? Então eu vou tirar isso aqui por enquanto, só vou descolar aqui, tá? Então isso aqui vai ficar meio perdido, não vai acontecer, já que ele não tá encaixado em nenhum bloco, né, por exemplo. Então, ó, ele não vai mais falar, ele só vai ficar andando de um lado pro outro, tá vendo? Então, o que é que a gente quer? Que quando ele encosta aqui, ele pega aqui, né, um número par, eu aumente os pontos. Quando ele pegar um número ímpar, eu diminuo os pontos, certo? Bom, vamos fazer ele andar um pouquinho mais rápido, né, que ele tá meio devagarzinho, o bichinho. Vamos botar ele para andar mais rápido. Ó. Se você colocar aqui, por exemplo, 20 e menos 20, ele vai andar mais rápido para um lado e para o outro, ó. Tá vendo? Ele já tá mais ligeiro, certo? Ó. Outra coisa também, se a gente quiser que o número caia mais devagar, vamos voltar aqui para ele e fazer com que ele caia mais devagar. Como é que ele vai cair mais devagar? Se ele aumentar, né, se ele diminuir o y mais devagar. Então, no lugar de menos 5, vamos colocar, por exemplo, vamos testar aqui menos 10, vamos testar menos 5, né, pra ver, ó. Aí ele já tá mais devagarzinho, tá vendo? Então, ele tem que fugir do ímpar e pegar o par, certo? Fugir do ímpar e pegar o par, ó. Tá vendo? Caso só tem 1, 2, 3 e 4, né? Mas em tese poderiam ter todos os números, certo? Vamos lá. Bom, agora o que a gente faz, né? A gente vai precisar de uma nova lista. Aqui a gente, de novo, em variáveis, né? A gente vai precisar de uma nova lista que vai armazenar quais serão os valores corretos, tá? Quais serão os valores corretos. Então, vou criar uma nova lista. No caso aqui, seriam os valores pares, né? Então, eu preciso definir quais são os valores pares, né? Que vai ser os corretos. Ou então, coloco assim, corretos, né? Que vai ser igual para todo mundo. Incorretos, ó, ele apareceu aqui de novo. Eu vou definir, então, se eu quero que o correto, né, sejam os números pares, eu vou, que ele vá atrás dos pares, né? Eu vou aqui e coloco só os números pares. De novo, esse nome aqui tem que ser perfeitamente igual ao nome da nossa fantasia. Então, aqui vai ser 2 e 4. Apenas os números pares, tá? Aqui da minha lista, né? Se tivesse o restante, era só colocar aqui também. Então, é isso. Os nossos valores corretos só tem 2 e 4, né? O tamanho de nossa lista tem um tamanho de 2 elementos, certo? Bom, e agora o que a gente tem que fazer? Bom, vou deixar esses corretos aqui por enquanto, mas é o seguinte, ó. Repita até aqui, aí ele vai diminuindo. Em algum momento ele vai cair, e vai cair tanto que ele vai encostar aqui no meu Pitágoras, certo? Quando ele encostar no meu Pitágoras, eu posso fazer essa verificação. Quando um objeto, ó, ele vai ficar caindo aqui, né? Posso fazer a verificação de quando ele encostar aqui no meu Pitágoras, ó. Encostou, tá vendo? Encostou. Posso fazer essa verificação. Se você colocar aqui, ó, um controle, aqui em controle, tem assim, se, então, tem esse se, então. Se eu arrastar ele aqui pra dentro, ó, tá vendo esse se, então? Ele é um bloquinho parecido aqui, né, com o repita até aqui. Ele também vai ter uma condição aqui dentro, né, ele tem esse losângulozinho verde. E aqui dentro vai ter mais blocos. O que a gente vai verificar aqui nesse se, então? A gente vai verificar se o meu objeto está tocando aqui no Pitágoras, tá? Para facilitar, vamos modificar o nome dos atores. Tá vendo esses nomes aqui, ó?
Vamos chamar ele aqui, então, esse Pitágoras de Pitágoras. Vou excluir o resto do nome para ficar esse nome mais curto. E aqui eu vou chamar de, pode ser figuras, tá? Não tem problema, igual a nossa lista. Então, aqui veja que mudou. Então, aqui eu tenho figuras e aqui eu tenho Pitágoras, tá? Isso é importante porque a gente vai usar esses nomes agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se aqui em sensores tem assim, ó. Tocando em, arrasta esse aqui pra dentro do meu si. Só que quem tocando em quem? Ele, né, o figuras, tocando em quem? Em Pitágoras, tá vendo? Aparece aqui. Ou seja, se meu objeto, figuras, que tá caindo aqui, ele tocar em Pitágoras, o que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa, né? Eu vou o quê? Aumentar meus pontos. Vamos tirar essa variável aqui, só um pouquinho, tá? A gente vai o quê? Aumentar os pontos. Mas antes, só para vocês verem se tá funcionando ou não, vamos aqui em aparência. E se tiver tocando, vamos só dizer olá. Só, tipo, tocou. Só pra testar, tá? Aqui é só pra testar. Se tá funcionando. Opa, tocou. Não. Ai, desculpa, ele sumiu. Eu não botei o tempo, né? Tem que botar o tempo. Diga olá por 2 segundos, ó. Então, tocou. Só que ele parou de cair. Quando ele toca, ele para de cair, ó. Depois ele continua, né? Se eu ficar aqui, né? Ó. Travou. Travou porque ele tá agora só aqui. Mas se não estiver tocando, ele vai voltar a cair normalmente, certo? Mas não é esse o comportamento que a gente quer, né? Mas a gente já dá pra ver que tá funcionando, né? A gente consegue tocar, né? Verificar que esse objeto aqui tá tocando no Pitágoras, tá? O que é que a gente quer, então, que aconteça aqui dentro? No lugar de dizer olá, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou ter uma variável pontos que vai aumentar toda vez que um tocar no outro, certo? Então, vamos criar essa nossa variável pontos. Vamos aqui em variáveis. Ó, a gente já tem a figura sorteada, a gente vai criar uma nova que vai se chamar pontos, tá? E essa a gente quer que seja exibida aqui em cima. Então, essa a gente pode deixar visível aqui no azulzinho, né? Não precisa esconder, tá? Então, beleza. O que a gente quer que aconteça quando esse encoste nesse, né? Vamos aumentar aqui os pontos para ver o que é que vai acontecer. Eu posso... Ó, aqui adicione um a... Encaixa aqui dentro. Pontos. Se eu fizer isso, repare o que vai acontecer, viu? 3, ó, ele tá aumentando. Primeiro, ele tá aumentando loucamente, ó. Toda vez que encosta, ele aumenta loucamente, muito. E tá aumentando, mesmo se eu pegar um ímpar, um número ímpar, ó. Peguei um número ímpar, ele tá aumentando também. Ele não tá fazendo a verificação de se eu tô pegando par ou ímpar, certo? Não tá funcionando ainda. Vamos fazer funcionar então. Então, o primeiro passo é, vamos fazer ele agora só aumentar o valor se, né, o número aqui caindo for um número ou um número par, desculpa, né, que os corretos, né, que os números pares eu armazenei aqui incorretos. Então, o que é que eu faço? Vou tirar isso aqui, por enquanto. E vou colocar um outro si dentro desse si. Então, são 2 sis, né? Se tocar, eu preciso saber se é par ou não, tá? Então, veja que um si vai ficar dentro do outro, tá? Então, eu vou de novo aqui em controles. Arrasto. Agora, eu vou arrastar um outro comportamento, ó. Se, então, ou seja, eu vou arrastar aqui dentro. E vai ser o quê, né? Se... Quem é esse personagem aqui, né? Que a gente acabou de modificar. É a nossa variável, ó, figura sorteada, tá? Ó, se a gente relembrar dela aqui, ela fica aparecendo, né? Aqui, ó. Opa, ficou um pouquinho escondida, mas, ó. Aqui, ó, o número 1, certo? Então, eu preciso saber se essa figura sorteada é uma das figuras corretas, né? Então, eu preciso saber se minha lista de corretos, tá vendo? Lista de corretos contém esse valor aqui. Porque se não tiver, significa que tá errado, é um valor incorreto,
tá? Mas se tiver, significa que é um valor correto. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse se, a gente vai fazer o seguinte. Tem assim, ó. Aqui em variáveis, tá? Tem o seguinte, ó. Aqui, ó. Nesse aqui, esse corretos contém coisa. Ele tá perguntando, é uma pergunta, tá vendo? Se corretos, ou seja, nossa lista aqui, que tem, né, o gabarito, vamos dizer, contém coisa. Que coisa? Que coisa é essa? Essa coisa vai ser o quê? Nossa variável figura sorteada. Então, se a gente arrastar isso aqui pra cá, ele vai ficar verificando se corretos contém figura sorteada, ou seja, se figura sorteada nesse caso aqui é 1, tá vendo? Foi o que foi sorteado. 1 contém, ou corretos, ou seja, o gabarito, contém 1? Não, então é falso. Então, se não contém, eu vou fazer uma coisa, ou vou fazer outra coisa. Ou seja, se contém, eu vou adicionar. Se não contém, eu vou... Cadê? Variáveis. Eu vou... Ó. Eu vou fazer o quê? Menos 1. Em pontos, tá? É importante mudar aqui para pontos. Ou seja, né? Se minha figura sorteada está no meu gabarito, está em corretos, eu adiciono 1. Se não, eu tiro 1. Eu faço menos 1, tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou tirar aqui de corretos, tá? Vou esconder o corretos. Vamos deixar o figura sorteada, tá? Então, ó. Opa. Ó, não tá acontecendo nada, certo? Por enquanto não tá acontecendo nada. Vamos pegar um correto. Opa, aumentou. Outro correto. Tá aumentando. Se eu pegar um ímpar agora, ó. Aumentou. Diminuiu, quer dizer, diminuiu, ó. Tá diminuindo, tá vendo? Diminuindo. Quando eu pego um número par, ele aumenta. Quando eu pego um número ímpar, ele diminui. Certo? Ó, aumentou. Aumentou. Vai aumentar, tá? Vai aumentar. Vai aumentar. Por enquanto não apareceu nenhum ímpar. Não tá mais aparecendo ímpar. Mas é isso mesmo, é um número aleatório, né? Então, se é aleatório, agora apareceu, ó. Então ele diminuiu, tá vendo? Então, por enquanto, vai funcionar assim, né? Toda vez que ele encostar em um número ímpar, os pontos vão diminuir. Se ele encostar no número par, os pontos vão aumentar. Beleza, só que ficou um comportamento meio estranho porque ele tá aumentando os pontos assim loucamente, né? Várias vezes, né? Então, em todo momento que estiver tocando, ele vai aumentando os pontos. E não é bem isso que a gente quer, né? A gente quer que quando toque, ele já aumente os pontos e já volte, né? Já volte aqui pra cima, certo? Pra não precisar chegar até embaixo, né? Então, se tocou, já era. Já volta pra cima, já computa os pontos, né? Seja positivo, seja negativo e pronto, certo? Vamos, então, fazer esse comportamento, tá? Uma outra coisa antes disso pra gente fazer é o seguinte, ó. Tá vendo aqui que quando eu inicio o jogo, ele tá começando aqui em 231. Bom, quando a gente iniciar o jogo, a gente quer que os pontos comecem zerados, né? Então, vamos aqui em variáveis novamente e mude, no caso aqui vai ser o que? Pontos para 0, ou seja, toda vez que eu iniciar o jogo, ele começa de 0. Ó, aí depois vai aumentando, aí que tá aumentando loucamente, né? De novo. Ó, agora diminuiu, tá? Mas começou de 0, certo? Começou de 0. Então, toda vez que no meu jogo iniciar, ele vai zerar aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é esconder, né? Aqui essa parte da figura sorteada, a gente não precisa mais mostrá-la, certo? Bom, então, o que a gente vai fazer para dizer assim, ó. Quando o número estiver baixando, né? Qual é o nosso critério de parada? É esse aqui, ó. Ele vai baixando até que o Y, lembra? Até que o Y
seja, ó, vai diminuindo y até que ele seja menor que esse valor aqui, né, de menos 142. Então, quando ele chega aqui, ele para, ele volta, tá? Só que não é bem isso que a gente quer, né? A gente quer que ou ele pare quando ele atinja o final, mas se o bonequinho aqui conseguir pegar, né? Se ele conseguir tocar aqui no bonequinho, então ele vai, ó, voltar também, certo? Ele volta também. Como é que a gente vai fazer isso, então? Opa! A gente vai, ó, no lugar desse repita até que, a gente vai colocar uma outra condição, né? Uma condição conjunta. A gente vai ter, então, duas condições aqui. Ele vai repetir até que isso aconteça ou até que toque, né? Até que chegue no final, até que o y seja menor que menos 142 ou até que toque no Pitágoras, certo? Então, para isso, a gente, aqui em operadores, a gente tem esse operador chamado de OU. Então, se a gente coloca ele aqui dentro, nesse repita que, em um lugar a gente vai ter o posição y menor que menos 142, ou se, o quê? Tocando em, né? Até que, de novo, a gente vai aqui usar o sensor, tocando em, vai arrastar aqui para dentro, Pitágoras. Então, olha só o que vai acontecer agora. Zerou, né? Então, ó. Pegou, aumentou os pontos, diminuiu. Peguei, tô aumentando. Os pares vai aumentando, os ímpares vão diminuindo, ó. Já tá funcionando. Então, você pega o ímpar, diminui. Você pega o par, aumenta. Vou fugir agora dos ímpares. Fugindo dos ímpares. Pegar agora só os pares para aumentar meus pontos, ó. Opa, não deu tempo. Então, ó, peguei. Tá aumentando os pontos, ó lá. Os pontos, diminuiu, né? Peguei, corre. Pronto, então, já tá funcional aqui o nosso joguinho. Certo? Já tô aumentando os pontos toda vez que ele pegar os números pares. Vamos só fazer mais um detalhezinho aqui, que é para ele poder dizer o olá, né? Aquele olá que a gente tinha colocado aqui, né? Então, ele vai dizer nosso olá. Mas veja o que vai acontecer, né? Se eu fizer assim, ele já vai começar a cair, ele vai estar falando e vai ser uma loucura. E a gente não quer isso. A gente quer que, quando o jogo comece, ó, o figuras, ele fica escondido, na verdade, né? Ele fica escondidinho. Ele só vai começar a cair depois que o Pitágoras falar. Então, como é que eu faço isso? Depois que ele terminar de falar, eu posso falar assim, ó. Em eventos, eu tenho essa opção aqui, ó. Transmita mensagem, tá vendo? Isso significa que eu vou enviar uma mensagem para um outro personagem, né? Um outro ator, na verdade. Então, o Pitágoras vai emitir, ó, tô no Pitágoras, tá? Vai emitir uma mensagem, vou criar aqui nova mensagem, que vai chamar iniciar jogo. Ou seja, quando ele terminar de falar, lembra que é uma sequência, né? Então, primeiro ele vai falar isso, depois isso, depois isso, e depois ele vai transmitir a mensagem iniciar jogo. Então, no lugar daqui de ser a bandeirinha, eita, deixa eu descolar aqui. No lugar de ser a bandeirinha, eu só vou começar a fazer isso aqui, né? Lembra que é para sempre. Eu só vou iniciar esse para sempre, esse loop eterno aqui, quando ó, eu receber aqui em eventos, tem assim, ó, quando eu receber iniciar jogo. E aí eu encaixo aqui, ou seja, depois que o Pitágoras falar, ele vai transmitir essa mensagem e esse comportamento aqui de cair na tela só vai começar, né, quando eu receber, no caso o figuras, receber essa mensagem de iniciar jogo lá do Pitágoras, tá? Então, vai ficar assim. Beleza, ó. Isso vai funcionar já, mas vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele tá parado aqui, ele ainda tá mostrando, né? Não tá caindo, mas tá mostrando. Só vai mostrar depois que o Pitágoras falar, ó, reparem.
Pronto. Só vai cair agora depois que o Pitágoras falar. Só que como é que eu faço, então, para quando começar o jogo, ele não ficar aparecendo aqui na tela, né? Porque senão fica esquisito. Quando começar o jogo, eu quero que o quê? Que o meu figuras, ele fique oculto. Então, eu venho aqui em aparência e boto assim, ó. Esconda. Então, quando o jogo iniciar, eu vou deixar ele escondidinho. Eu só vou mostrar, né, esse figuras quando ele receber a mensagem de iniciar jogo, certo? Então, ó, agora vai funcionar. Então, ele não aparece mais, só vai aparecer mesmo quando depois que o Pitágoras terminar de falar e ele transmitir a mensagem, ó. Transmitiu a mensagem e pronto, iniciou o jogo. Então, eu já posso, a partir de agora, pegar só os pares. Opa, foge. Vê que tem que pegar bem na cabeça mesmo, senão não funciona, né? Corre. E é isso, gente. Já tá funcional aqui. Aí, cabe a vocês ajustar o quê? Pode ajustar esses textos, certo? O tempo aqui, né? Ajustar o que? O personagem em si, colocar um personagem que tenha a ver com a área de vocês. E principalmente também esses elementos aqui das figuras, né? As fantasias das figuras, que são os elementos que vão ficar caindo na tela, tá? Então essa aqui vai ser a ideia do nosso jogo, certo? Então qualquer dúvida, só entrar em contato aí que a gente vai resolvendo e vai dar tudo certo, tá? Até a próxima aula.